E aí, pessoal, venham comigo para a correção de mais uma Enem 2016, Ciências da Natureza, primeiro dia, caderno 1 azul, questão 63. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o veículo percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Perigoso porque o comum nas aulas é a gente estudar a velocidade versus tempo, não versus distância percorrida. Claro que para matar a questão, o primeiro detalhe é tu ler com atenção. Se eu for fazer o gráfico velocidade versus distância percorrida, a primeira coisa que eu percebo é que o gráfico tem que começar constante, com a velocidade constante, porque o enunciado diz que a pessoa, ao ver o problema e ao acionar o pedal, tem um certo tempo. E nesse tempo o carro continua com a velocidade constante. Agora, para saber como é que a velocidade cai de agora em diante, eu preciso me lembrar um pouquinho das aulas de cinemática. Das expressões de cinemática, a que relaciona velocidade com distância e aceleração é a famosa equação de Torricelli. O aluno então deveria acionar a equação de Torricelli. Alguns usam ΔS, outros ΔD, outros ΔX, né, dependendo do material didático. Já que no final eu quero que a velocidade torne-se nula, né, já que o carro vai parar, a velocidade aqui é zero, a velocidade final. A velocidade inicial ele não falou quanto era, V0. Disse que era uma desaceleração, ou seja, ele está me dizendo que a aceleração vai ser um número negativo. E já que eu quero relacionar com distância, eu vou trocar esse ΔS por distância percorrida durante a frenagem. Se eu quero relacionar V em função de D, eu vou isolar o V, certo? E aí então, mais multiplicado por menos dá menos, menos passa por toda a igualdade e volta a ser mais, 2AD igual a V0 ao quadrado passa por outro lado, raiz quadrada. O professor de matemática pediria para colocar o mais ou menos, né? Mas não faz sentido a velocidade do carro ficar negativa só porque ele começou a frear, né? Caramba, como é que é o gráfico de uma equação que tem raiz quadrada em cima, cara? Raiz quadrada. Ou, se preferires, poderias pensar em elevado a 1 meio, né? Que aí é uma equação exponencial, né? V0 é igual a velocidade, né? Com o passar do tempo, fica 2AD elevado a 1 meio. Bom, devemos lembrar que, nesse caso de uma equação exponencial com um expoente menor que 1, fica decrescente dessa forma, né? Claro que o aluno que não lembrasse disso, ele poderia fazer uma tabelinha, né, e perceber que o gráfico seria com essa cara, mas aí levaria muito tempo, e o Enem é, né, uma maratona, né? Então o cara teria que matar a questão bem rapidinho. Dos gráficos disponíveis, tem algum com essa cara? A letra A caiu reto, um absurdo. A letra B começou constante e depois caiu reto. Se a aceleração é constante, a velocidade não cai linearmente, né? Daquela forma. Versus a distância, se fosse versus tempo, sim. Então a letra B seria muito perigosa para quem estava acostumado com as questões clássicas de física. A letra C parecia honesta, mas não tem esse momento de velocidade constante, ó. E aí a letra D, sim. A letra D é bem aquilo que a gente esboçou. Então observe que eu não tinha que ter uma certa noção de matemática também, né? Para poder matar esse itemzinho. Beleza, galerinha? Até a próxima!